Aqui explica um problema de cada vez. Notação científica. Para você representar o número em notação científica, você tem que seguir esta ordem. Qual que é? O número em notação, ele tem que ser maior ou igual a 1, porém menor que 10. Como assim? Eu tenho aqui 0,008, 8 milésimos. Quero representá-lo em notação científica. Então, você vai localizar a vírgula dele. Está neste local. Você vai deslocar ela para ficar nessas condições, para o número ficar nessas condições. Maior ou igual a 1, porém menor que 10. Então, eu vou chegar essa vírgula para cá, vai virar 8. Aí você coloca 8 vezes 10. Dá uma pausa, tá? Uma pausa. 8 vezes 10. Você chegou à vírgula para o 8, ele ficou nessas condições. Maior que 1, porém menor que 10. Agora, você vai ver quantas casas deslocou. Estava aqui a vírgula, ela chegou no final. 1, 2, 3. 3 casas. Deslocou 3 casas. Então, vai ser positivo ou negativo? Eu falo assim, se o número é menor que 1, o expoente é negativo. 8 vezes 10 elevado a menos 3. Ou então, você pode falar, deslocou 3 casas para a direita, expoente negativo. Quando desloca casas para a esquerda, expoente positivo. Mas eu acho mais fácil desse jeito. Você vê quantos deslocamentos teve. Teve 3. Aí você pergunta para si mesmo, expoente negativo ou positivo? Negativo, porque o número é menor que 1. Agora, nós temos esse número aqui. Eu vou chegar à vírgula para as condições maior que 1, menor que 10. Se eu chegar à vírgula para o 32, para o final, vai virar 32. Vai ficar 32 vezes 10. Se eu chegar à vírgula para cá. Fica nas condições? Não. Tem que ser maior que 1, menor que 10. Então, eu vou chegar essa vírgula para o 3. Vai ficar 3,2 vezes 10. Agora, eu vou contar quantas casas eu desloquei. A vírgula estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Como o número é menor que 1, eu vou colocar menos 6. Certo? O próximo, eu vou chegar à vírgula nas seguintes condições. Maior que 1, menor que 10. Então, eu vou chegar à vírgula para o 8. 8 vezes 10. Certo? Agora, eu vou ver quantas casas deslocou. A saída não conta, conta a chegada. Então, aqui eu não conto. Conta os espacinhos, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como o número é menor que 1, menos 8. Este aqui, a vírgula está aqui e lá no finalzinho 819. Eu vou chegar à vírgula para essas condições. Maior que 1, menor que 10. Então, esta vírgula, ela pode chegar para o 81? Para o 1 aqui? Não. Ela pode chegar para o final, virar 819? Também não. Ela tem que deslocar para o 8, ficar 8,19. Aí, nós vamos agora colocar 8,19 vezes 10. 8,19 vezes 10, certo? Opa, vezes 10. 8,19 vezes 10. Quantas casas você deslocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 9. Por isso que eu falo, aqui é um problema de cada vez. Nada é resolvido junto, assim, atropelado. Não é mesmo? Vamos continuar. Eu tenho aqui esse número, né? Que número que é esse? Vamos ver? 40 milhões. 40 milhões.
eu vou colocar em notação científica. Para colocar em notação científica, o número armado assim tem que ser maior que 1, menor que 10. Então, eu vou chegar a vírgula que está aqui para cá. Vai ficar 4 vezes 10. Pronto, dá uma pausa. O que aconteceu? Quantas casas você deslocou? Agora que eu vou ver. Estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Eu vou colocar 7 positivo porque o número é maior que 1. Este número, a vírgula dele, está no último algarismo. Então, eu vou chegar ela para cá. O que vai virar? 2,3 vezes 10. Quantas casas deslocou? Vamos ver? Aqui não conta saída, conta chegada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2,3 vezes 10 elevado a 10. Este número, eu vou deslocar a vírgula dele até essas condições. O número, quando não tem vírgula, a sua vírgula é no último algarismo. Então, está aqui, a gente não vê, mas ela está aqui. Ela vai chegar para o 1, vai ficar 1,45 vezes 10. Dá uma pausa. Agora, você vai contar quantas casas deslocou. Estava aqui a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas. Positivo? Por que positivo? Porque o número é maior que 1. Aqui, a vírgula desse número está na última casa. Eu vou chegar para o 8. Vai ficar 8,372 vezes 10. Quantas casas deslocou? A vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elevado a 10. 8,372 vezes 10 elevado a 10. Então, notação científica é representar o número que é muito pequeno ou muito grande neste formato de base 10. Mas, para isso, o número tem que ser entre 1, maior ou igual a 1, porém menor que 10. Vira as condições? E você vai colocar expoente negativo quando a natureza do número é menor que 1. E você vai colocar expoente positivo quando os números são maiores que 1. 7